Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindas e bem-vindos ao webinário Papel das PPP no Desenvolvimento das Cidades. Esse é o evento de abertura do P5, o Programa de Educação Permanente em Parcerias Público-Privadas. E bem-vindos ao webinário Essa é uma iniciativa da Fundação João Pinheiro e do Instituto de Planejamento e Gestão das Cidades, IPGC. Para a abertura do evento, convidamos o presidente da Fundação João Pinheiro, Elger Marra. Obrigado, Débora. Bom dia a todos e a todas. Para a gente é um grande prazer estar aqui fazendo esse evento e o lançamento, né, desse curso. Antes de mais nada, quero agradecer muito aqui nosso parceiro, o IPGC, em nome do Leonardo Santos, muito importante estarmos juntos nessa iniciativa. Agradecer muito os nossos convidados, palestrantes, né? Cláudio, Terrão, Hélida, Graciane, Estela, Hiroki. Que bom que puderam estar aqui conosco. São referências no tema, e é muito importante, né, a gente ter pessoas como vocês aí nos apoiando, não só na divulgação, desmistificação, preparação, né, do gestor público para lidar com questões tão cruciais, né, para a nossa sociedade. Então, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado aí a todos vocês que nos acompanham, né, pelo YouTube. Espero que gostem do evento, espero que se sintam estimulados, né, para serem futuros alunos do programa de educação permanente em parcerias público-privadas, né? Então, espero que aproveitem, né? Bom, gente, o planejamento, né, e a estruturação de bons projetos de infraestrutura, eles são fundamentais, né, para a provisão de serviços públicos, né, de qualidade para a população. Então, a gente está falando de água potável, esgoto, educação, estamos falando de saúde, de energia elétrica, né, de transporte. Bom, além disso, a gente sabe que tem uma relação muito estreita, né, entre investimento em infraestrutura, em crescimento econômico, melhoria da qualidade de vida, né, da população. E é diante desses fatores aí que as PPPs, né, as parcerias público-privadas, são um exemplo, né, de modalidade alternativa de contratação, e elas podem ser bastante adequadas, né, num cenário especialmente que a gente tem vivido muito, né, em vários governos, que é esse cenário de forte restrição fiscal. Então, isso não é privilégio do governo federal, nem estadual, né, nem dos municípios. Isso a gente consegue ver que é uma realidade que a gente precisa enfrentar, né? E quando as parcerias elas demonstram aí ser uma alternativa, né, de melhor custo-benefício, essas parcerias têm um potencial de promover, né, melhoria do atendimento, ganho de eficiência, né, operacional e, naturalmente, melhor, né, qualidade dos serviços que são prestados. Então, isso torna aí esse assunto tão relevante e tão caro, né, para a sociedade brasileira. Além disso, claro, podem alavancar investimentos, né, fomentar, né, a economia local, podem envolver geração de emprego e renda e criar oportunidade, né? Então, são todos esses motivos aí, foi todo esse contexto, né? Nesse contexto que a Fundação, em parceria com o IPGC, o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, elaborou esse seminário que tem o objetivo de debater, né, com os diversos atores públicos, privados, representantes da sociedade civil, os arranjos que são os mais modernos aí de gestão das cidades na área de infraestrutura social, urbana, e para que a gente possa discutir, né, as vantagens e o potencial, né, das PPPs para os governos estaduais e municipais. Bom, complementando esse momento de reflexão, né, o debate aí vai abordar o conceito de cidades inteligentes, uso de tecnologia
para interconectar a infraestrutura das cidades, e impulsionar, né, a capacidade aí humana, com foco na cidadania, na qualidade de vida, bem-estar, né, dos cidadãos. Bom, sem mais, quero desejar a todos uma ótima manhã, com aprendizado, que estimule a curiosidade, para que a gente aprofunde mais nesse tema e possa utilizá-lo da melhor forma, no momento correto, né? Então, espero que todos aproveitem muito e, mais uma vez, muito obrigado a presença de todos vocês. Vamos lá, vamos em frente. Agradecemos ao Elger e agradecemos também a todas e todos que estão nos assistindo pelo YouTube. Temos conosco vários mineiros e também pessoas de inúmeros estados brasileiros. Passamos a palavra ao diretor-presidente do Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, Leonardo Luiz dos Santos. Olá, pessoal. Muito bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui hoje, nessa manhã, né, com autoridades importantes do estado de Minas Gerais e de outros estados para discutir e para lançar um curso que nós estamos estruturando há quase um ano em parceria com a Fundação João Pinheiro, né, a Escola de Governo de Minas Gerais e o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades se uniram nessa parceria para trazer aí para os gestores públicos, principalmente voltado na área dos municípios, né, os procuradores, controladores, secretários municipais, prefeitos, né, os vice-prefeitos, uma discussão e um conhecimento básico de alinhamento sobre as parcerias público-privado e as concessões, um tema tão relevante para o país, dado a situação que vivemos relacionada às questões econômicas e sanitárias, que pode ser uma alternativa aí de atração de investimento e de melhoria, né, dos serviços prestados à população. O Programa Permanente de Educação em Parcerias Público-Privado, P5, foi estruturado, né, junto com a Fundação João Pinheiro, com conhecimentos diversos, né, e aí temos professores renomados, que vêm de áreas específicas de conhecimento, como a doutora Viviane Moura, que foi superintendente de PPPs e concessões do estado do Piauí, né, se tornou uma referência aí nessa área. O ex-prefeito Márcio Lacerda, de Belo Horizonte, que empreendeu as primeiras PPPs no Brasil, né, foi a primeira PPP na área social, de saúde, de educação, saúde, iluminação. Então, o time de professores, né, que a gente trouxe para esse curso são gestores de áreas teóricas, como os professores da própria fundação, do IPGC, que está mais voltado na área prática das modelagens, e também gestores que já empreendeu projetos de PPPs e concessões com sucesso, né? Então, a gente mesclou conceitos teóricos, técnicos e estruturais de projetos para que aí os alunos do curso tenham aí uma qualidade, né, de conteúdo que seja relevante. Então, o curso, né, está estruturado em 6 grandes áreas, né? Nós vamos falar de gestão de cidades e o contexto da infraestrutura urbana no módulo 1, o módulo 2 sobre as parcerias como instrumento de gestão municipal, e nesse tema hoje nós temos alguns convidados importantes, né, como a doutora Estela, que está com a gente, agradeço já o aceite do convite, né, e 2 autoridades importantes dos órgãos de controle, que é a doutora Hélida, né, que é procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, e o doutor Cláudio Terrão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, né, e convidar os órgãos de controle para essa abertura tem um papel estratégico, né, ou seja, estruturar parcerias e concessões, que são projetos, né, de grande vulto e que tem uma estratégia na gestão. É muito importante esse diálogo, essa transparência com os órgãos de controle para que a gente faça aí, né, e ajude os gestores a desmistificar, que foi a fala aí do presidente, né, e uma fala muito feliz nesse sentido, porque há muitos mitos sobre os projetos, sobre a estruturação, os contratos de médio e longo prazo, e esse diálogo é fundamental. Então, também vamos tratar no curso do arcabouço jurídico, das PPPs e concessões,
o processo de estruturação, né, ou seja, como se dá os estudos de viabilidade, as modelagens dos projetos, os aspectos econômicos, né, e financeiros das PPPs, e, por último, aí, como os municípios, né, e os estados fazem a gestão desses contratos e aí o controle dos projetos que estão sendo contratados, né? Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer, né, dar as boas-vindas, né? Eu acho que o debate vai ser muito enriquecedor com os nossos 3 convidados. Agradecer toda a equipe do Elger, da Fundação João Pinheiro, que aí há quase um ano vem trabalhando um contato diário para a gente estruturar esse projeto e desejar aí um bom debate, né, o início de uma qualificação e de conhecimento para todos nós. Muito obrigado e tenham um excelente evento a todos. Muito obrigada, Leonardo, pelas palavras, pela apresentação. E para ministrar a primeira palestra, As Parcerias Público-Privadas como Instrumento de Desenvolvimento das Cidades, uma visão do Ministério Público, convidamos Hélida Graziani. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e em Administração Pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, e possui doutorado em Direito pela UFMG e pós-doutorado em Administração pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, da Fundação Getúlio Vargas. É professora do curso de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas e procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, titular da 2ª Procuradoria de Contas. É ainda autora dos livros Financiamento de Direitos Fundamentais, Políticas Públicas Vinculadas, Estabilização Monetária e Conflito Distributivo no Orçamento da União do Pós-Plano Real, e Financiamento dos Direitos à Saúde e Educação, uma perspectiva constitucional. Seja bem-vinda, Hélida. Bom dia a todas e todos, agradeço o prestigioso convite, cumprimento os colegas de mesa, me sinto muito honrada pela oportunidade de ser, inclusive, a primeira a fazer essa interlocução, talvez querido amigo Cláudio Terrão introduzisse a perspectiva até com o peso da condição de magistrado de contas, mas trazendo o debate que me foi proposto acerca da visão do Ministério Público, eu queria retomar uma perspectiva que talvez não seja tão clara para a maioria das pessoas que falam sobre parcerias público-privadas. Quando a Lei 11.079 foi promulgada, há muitos anos atrás, né, a Lei 11.079 de 2004, ela trazia um limite pecuniário que era um constrangimento, sobretudo para os pequenos municípios. Era um óbice a contratação de PPPs no âmbito dos municípios, porque 20 milhões de reais em 2004, de fato, e tive a curiosidade de fazer a aplicação da correção monetária pelo IPCA, nesse período de 2004 até agora, desculpem, o equivalente hoje seria 54 milhões de reais. Esse montante para pequenos municípios efetivamente causaria um constrangimento, um patamar de contratação que as contas municipais não alcançariam. Posteriormente, a legislação reduziu o patamar e o manteve congelado em 10 milhões de reais. Então, hoje, o que lá atrás era um óbice, hoje, na verdade, se torna uma grande faculdade. As PPPs podem ser celebradas numa envergadura que não podiam ser feitas há 18 anos atrás. Trazer esse ponto inicial de reflexão nos permite, de uma certa forma, dizer que as PPPs poderiam ser mais utilizadas do que têm sido. Elas trariam mais estabilidade, inclusive do ponto de vista intertemporal, para serviços públicos de duração continuada, para objetos que perfazem, né, o período longevo que a PPP visa. Esse é um ponto de partida relevante. Né? Se aquilo que em 2004 era uma restrição, hoje não é mais. Né? Para que você tenha ideia, 10 milhões de reais é um volume de contratação que não constrange qualquer município, sobretudo nesse prazo longevo superior a 5 anos. E aí a gente passa à segunda reflexão. Os limites substantivos para a celebração de PPP, eles, desculpem, eu estou realmente, às vezes, com essa dificuldade, tossindo, então, realmente, eu não vou pedir desculpas reiteradamente, mas eu peço compreensão, porque, às vezes, essa tosse vai incomodar e eu vou tentar ser didática a despeito dela.
Então, se o limite quantitativo já não existe, se o horizonte temporal é, inclusive, aquilo que se espera com a PPP para trazer segurança jurídica, para trazer mitigação de riscos, né, compartilhamento de riscos, a hipótese inicial que trago para reflexão é porque o instrumento ainda não está totalmente expandido, adotado em larga escala como poderia ser. Sobretudo porque traria, no âmbito municipal, essa capacidade de aperfeiçoar outros instrumentos mais frágeis. Eu me lembro, sobretudo quando em São Paulo tivemos a necessidade de migrar o parque de iluminação pública, até então, sobretudo gerido pela distribuidora de energia elétrica, para as próprias prefeituras, houve uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica que determinava que o domínio do parque de iluminação pública e, portanto, a própria responsabilidade de gestão deveria ser transferida para as prefeituras. As prefeituras saíram fazendo contratos extremamente equivocados. Foi uma transição de afogadilho, houve diversos exames prévios de edital, impugnações a editais, e a fragilidade de regime jurídico e esse curtíssimo prazo de contratos, inclusive emergenciais, no âmbito da Lei 8666, mostra que as prefeituras não tinham clareza do horizonte que as PPPs poderiam lhes fornecer. Né? O município de São Paulo, a capital São Paulo, obviamente, conseguiu fazer uma PPP pela sua larga escala, pela sua expertise, mas a maioria dos demais municípios não fez. São contratos de menor duração, são contratos de menor fôlego, e que, porque envolvem uma vigência temporal reduzida, são mais suscetíveis a riscos de descontinuidade, a soluções de continuidade, trocas abruptas, né, ao longo do tempo. Então, quando vem a Lei 11.079, de 2004, né, traz a possibilidade de mitigação de riscos, de extensão temporal, toda a dificuldade que havia no início já tendo sido superada, agora a gente pode passar a se perguntar em que medida esse instrumento, que poderia ser cada vez mais adotado para serviços, repito, que representam o núcleo dos programas de duração continuada, não tem sido adotado. Qual é a fragilidade político-institucional que obsta a que se adote as PPPs em larga escala, como poderia ser? Me parece, inclusive, um modelo, se bem gerido, se bem concebido, até mais adequado do que os contratos de gestão. Né? Há uma PPP referencial, né, na área da saúde, que é a que dá o arcabouço do Hospital do Subúrbio na região de Salvador, né, cujos parâmetros qualitativos, cuja dimensão de monitoramento da qualidade, uma concessão administrativa típica, né, um serviço público que não se cobra tarifa, obviamente o SUS ele é oferecido gratuitamente para a sociedade, mas a gestão do Hospital do Subúrbio nos dá indícios de que é possível aprimorar as PPPs, porque elas trazem essa segurança jurídica de médio e longo prazo, que, por exemplo, os contratos de gestão não oferecem. Agora, a pergunta volta e, de fato, repito, o que obsta a que a maioria dos pequenos municípios, que são, de fato, né, a dimensão mais quantitativa no sentido de a maioria dos entes políticos da federação são pequenos municípios, né? São municípios de pequeno e médio porte, corrigindo. Por que não se adota a PPP em larga escala, a despeito de ser uma possibilidade que traz mais segurança jurídica, que traz um horizonte temporal mais longevo e, portanto, inclusive, talvez até mais condições de aprimorar a prestação de serviços públicos continuados, os programas de duração continuada? A minha hipótese, e é essa que eu quero retomar, é que as garantias fiscais para a consecução desses contratos longevos, as garantias de financiamento, de que quer governo entre, quer governo saia, haverá sustentação à quitação desses compromissos de médio e longo prazo, não estão suficientemente estabelecidos. Por mais que a gente tente estruturar a perspectiva de fundos garantidores, por mais que a gente tente estruturar esse arcabouço protetivo, não temos ainda suficientemente clareza a respeito da dívida consolidada que esses municípios assumem. Então, a gente precisa devolver o problema, inclusive na origem. Se há uma subutilização de um instrumento que pode ser benéfico, se há um instrumento que traz mais segurança jurídica para o parceiro privado e para o próprio parceiro público, favorecendo o cidadão
em relação a esses serviços de natureza continuada. A fragilidade fiscal é uma fragilidade que merece ser debatida em um outro patamar. A fragilidade desse endividamento, né, desse risco de uma dívida consolidada, de uma dívida que não se pode gerir adequadamente com as trocas, as substituições de agentes políticos pelo próprio processo eleitoral, né, a dinâmica da nossa democracia. A gente precisa retomar como fortalecer as PPPs e trazê-las a uma agenda de aprimoramento de, inclusive, vários outros contratos com as suas fragilidades. Caberia, sim, ao meu sentir, na dinâmica que percebo dos municípios paulistas, mas também dialogando com os colegas de outros estados, né? Cláudio Terrão certamente vai trazer o debate de Minas, há um desconhecimento sobre como aprimorar a proteção financeira que a PPP necessariamente demanda a título de mitigação de riscos. Essa fragilidade na proteção ao parceiro privado, na garantia dessa longevidade, que me parece ainda não suficientemente debatida entre nós. Contratos de gestão, como eu disse, na área da saúde, tem sido o modelo mais usado, pelo menos aqui no estado de São Paulo. O debate sobre o manejo mais intensivo de PPPs, inclusive ampliando essa dimensão temporal, mas também introduzindo indicadores qualitativos mais sofisticados do que os contratos de gestão trazem, né? Há várias fragilidades na consecução de serviços por meio dos demais instrumentos, mas as PPPs elas poderiam trazer parâmetros qualitativos, exatamente porque o horizonte temporal é mais dilatado, essa premência de amortizar risco, de amortizar os custos no curto prazo, poderia ser melhor trabalhada nos contratos de PPP. Então, se é para a gente defender a sociedade, se é para a gente buscar essa parametrização qualitativa, eu realmente vejo a necessidade de as prefeituras serem melhor orientadas. A palavra é exatamente essa: há uma insuficiência técnica, há uma insuficiência de exame de alternativas, de cotejamento de hipóteses alternativas de modelos de contratação na administração pública. A opção por contratos de curta duração, a opção por parcerias com o terceiro setor, da forma como tem sido feitas, não me parece, infelizmente, capaz de fazer o enfrentamento da economicidade em sentido amplo. Ou seja, o custo de oportunidade de modelos outros que trariam mais, repito, segurança jurídica, mais longevidade da execução contratual, mas também, ao mesmo tempo, mais indicadores qualitativos que aferissem, por exemplo, a necessidade de incorporação da demanda reprimida, a possibilidade de redução de custos ao longo do tempo, né? E buscando, inclusive, a nova lei de licitações, mecanismos que permitam esse adensamento ao longo do tempo daquilo que o contrato reflete a cada momento. A gente precisa fazer essa incorporação de uma aprendizagem. As parcerias público-privadas têm, na sua essência, a ideia de compartilhamento de riscos. Compartilhamento de riscos financeiros, mas também em favor, sobretudo, da melhoria do serviço público. A gente precisa alargar a noção de risco compartilhado não só para beneficiar o parceiro privado, mas também o parceiro público. Se eu tenho um contrato que dura 10, 15, 20 anos, até um horizonte mais longo, mas eu estou falando apenas para a gente testar o raciocínio, se eu tenho um contrato mais longo, eu não posso simplesmente adotar um parâmetro de análise estanque, sem fazer uma investigação e, portanto, a ideia de indicadores qualitativos que tragam a noção lá da lei do RDC de contrato de eficientização. Contrato de eficientização no sentido de, se houver redução de custos, é possível incorporar alguma metodologia que também aproveite ao parceiro público? Se houver incorporação da demanda reprimida, como isso, claro, respeitando o equilíbrio econômico-financeiro, como isso aproveita ao cidadão usuário do serviço público? Contratos longevos precisam ser obrigados, precisam ser pensados a internalizar essa dimensão de avaliação progressiva ao longo do tempo. Certa vez, e as PPPs, de novo, eu as louvo, eu repito, aqui o meu pressuposto não é de um órgão de controle que vê os seus defeitos. Não, eu quero aprimorá-la. Eu quero que ela seja um instrumento mais recorrente. Eu gostaria, inclusive, até porque a descontinuidade na troca de contratos traz sempre muito mais
prejuízos. Em alguns momentos, a gente traz situações realmente de contratos emergenciais no intervalo entre as licitações que são mal feitas, né? A perspectiva de administração pública não conseguir fazer o tempo de ressuprimento nas contratações. Então, em considerando as descontinuidades do modelo habitual de contratações, né, esses prazos menores de contrato, a adoção de modelos mais longevos tende a ser mais benéfica, mas, ao mesmo tempo, porque é um contrato mais longevo, ele tem que incorporar uma avaliação dinâmica do alcance dos seus resultados, né? Essa avaliação dinâmica do alcance dos seus resultados, e aqui em São Paulo temos PPPs muito grandes, PPPs de metrô, meu amigo Cláudio, que envolvem 40 bilhões de reais. Você veja, a primeira vez que eu peguei uma parceria público-privada, obviamente na área, né, do transporte metroviário, o volume me assusta, né? Aquele volume, aquele patamar, 40 bilhões de reais, era algo assustador. E, claro, a análise de engenharia, a análise contábil, a análise de, né, a equação financeira para amparar o parceiro privado, e mesmo às vezes apropriações para dar suporte ao processo de consecução que essa PPP deveria enfrentar, era muito grande, muito grande. Uma análise muito complexa. Mas exatamente porque envolve essa perspectiva de sedimentar um serviço público de forma a equalizar os interesses do usuário, os interesses do próprio Estado, que está em defesa da sociedade, e o parceiro privado, que tem direito, obviamente, né, a receber, a ter o seu equilíbrio econômico-financeiro, a receber em dia, a ter aquilo que foi contratado, a parceria público-privada ela precisa ter essa noção dinâmica, repito, que vai ter que dialogar, portanto, a Lei 11.079 de 2004 vai ter que dialogar com a legislação seguinte, né? Ela não é uma lei a ser lida estanquemente apenas à luz do que ela contempla. Ela tem que ser lida à luz, como eu disse, da legislação mais recente, sobretudo a nova Lei de Licitações, e com os outros instrumentos consentâneos que permitem esse esforço de, a cada liquidação da despesa, a cada momento em que o particular beneficiário daquele contrato prova que entregou o objeto contratado. A liquidação da despesa é o ato administrativo em que, uma vez feito o empenho, o particular executa a sua parte, o Estado afere que montante é devido. E esse montante devido, é óbvio, perfaz a noção do que foi entregue à luz do contrato, do que foi executado à luz do contrato. Esse momento é um momento em que a gente precisa testar uma atualização dos termos de cabimento do próprio contrato de PPP. O controle interno precisa fazer da liquidação da despesa, e, portanto, é onde eu acho que o Ministério Público precisa ter mais clareza de que contratos tão longevos como de parceria público-privada precisam de mecanismos sempre concomitantes, contemporâneos, de atualização da sua pertinência, da sua validade. Eu não estou dizendo que o contrato ele vai ter risco de ser rompido a cada liquidação, não é isso. Eu defendo as PPPs, acho que é subutilizado, mas a gente precisa atualizar a sua reflexão, fazendo o enfrentamento, como eu disse, da possibilidade de redução de custos, da possibilidade de incorporação de uma demanda reprimida, porventura não analisada anteriormente. Eu estou, mais uma vez, trabalhando com o exemplo da área da saúde, mas veja, a iluminação pública, a cidade continua a crescer, né? A expansão da cidade e como esse parque de iluminação pública vai absorvendo as novas áreas da cidade, precisam ter algum nível de previsão desde o primeiro contrato, mas a gente trazer algum mecanismo de atualização ao longo da vigência. O que eu estou pedindo é que a liquidação da despesa seja um momento de controle concomitante em que a gente faz essa reflexão do atingimento das metas, dos custos praticados, né? Da possibilidade de enfrentamento de eventuais demandas reprimidas, e mesmo na linha do contrato de eficientização no regime diferencial de contratações, que foi absorvido, de uma certa forma, pela nova Lei de Licitações, para a gente introduzir esse dever de aprimoramento ao longo do tempo. Contratos longevos trazem o bônus de não terem uma insegurança jurídica, de não terem soluções de continuidade. Claro, ainda que haja o risco de o parceiro público não ter uma garantia fiscal sólida, em tempos de crise fiscal isso é relevante,
mas, ao mesmo tempo, porque são longevos, precisam ser permanentemente avaliados, concomitantemente avaliados. O maior desafio, ao meu sentir, é exatamente a gente internalizar essa dinâmica de um controle que se faz a cada vez, a cada tempo. Não só a partir daquela formalidade do processo licitatório, da adjudicação do objeto, a própria contratação, mas a cada liquidação da despesa. O que eu estou trazendo de reflexão propositiva é que a gente precisa, sim, interpretar as parcerias público-privadas como um instrumento pujante, benéfico, precisa, inclusive, ser contrastado quando a gente fala de prova de economicidade em relação às demais opções de contratação. Como eu disse, o que era uma restrição lá em 2004 já não é mais. É claro que as parcerias público-privadas não se prestam, por exemplo, a contratos que tenham por objeto único o estrito fornecimento de mão de obra, o estrito fornecimento de instalação de equipamentos ou a estrita execução de obra pública. É claro que, tirando essas vedações da própria lei, o universo de aplicação das PPPs é muito amplo. Os programas de duração continuada do PPA, o Plano Plurianual, esses programas de duração continuada mereceriam ser todos eles, se bem concebidos, se houvesse um planejamento bem estruturado, ser cotejados, entre outras hipóteses, eu não estou dizendo que é só PPP, mas entre outras hipóteses, à luz, eventualmente, de parcerias público-privadas. E a gente não faz essa investigação. Os programas de duração continuada, ao meu sentir, eles são defendidos no âmbito do direito financeiro, eles são subapreciados, nós não os debatemos com a ênfase necessária quando a gente faz, por exemplo, a reflexão das PPPs. Onde cabe PPP, ao meu sentir? Nos programas de duração continuada que o Plano Plurianual apresenta. E se PPPs forem bem desenhadas, eu trouxe o exemplo do Hospital de Subúrbio, trouxe o exemplo dos parques de iluminação pública do estado, dos municípios paulistas, na transição que há alguns anos atrás teve que ser feita por força de resolução da ANEEL, mas a maioria dos municípios de São Paulo não adotou o modelo de parceria público-privada, muito embora fosse um modelo que trouxesse um horizonte temporal que traria essa segurança ao usuário, traria essa segurança ao parceiro privado e poderia trazer benefícios econômicos, inclusive, para a própria administração pública. A pergunta que trago é: por que não começar a defender a ideia de PPP com esses mecanismos de avaliação concomitante, com essa possibilidade de agregar aquilo que a nova lei de licitações traz de reflexões, fazendo com que esse instrumento seja cada vez mais manejado nos próprios programas de duração continuada, retiradas as hipóteses de vedação legal, obviamente. Me parece, na verdade, que a gente pensa PPP apenas no âmbito de infraestrutura. A gente pensa PPP de uma forma reduzida, um escopo menor, porque, bem ou mal, os agentes políticos gostam de contratos no âmbito da vigência do seu mandato. Eles não gostam de perder o controle de fazer esses contratos de curto fôlego. Traz algum poder político, e esse poder político, inclusive, por vezes, se corrompe em licitações direcionadas, se corrompe em contratos ineficazes para o fim aqui visado. Então, defender as PPPs na extensão temporal que permitem e aderentes aos programas de duração continuada, mas submetendo as PPPs a uma avaliação dinâmica a cada liquidação de despesa, a uma avaliação dinâmica, buscando essa lógica de eficientização, em que haja critérios, haja parâmetros avaliativos que permitam a redução de custos, eventualmente, se houver uma transição tecnológica, assim, houver essa capacidade de provar que houve uma solução mais econômica em favor da própria administração pública, que se permita também fazer o debate da demanda reprimida nos serviços públicos, que se permita buscar essa construção sempre em equilíbrio da defesa do parceiro privado, que vai ter sua mitigação de riscos, que vai ter um horizonte que lhe favorece, um horizonte temporal que lhe favorece, mas em favor, sobretudo, do usuário. Tudo isso que eu estou a dizer, nesse momento, claro, uma avaliação a partir da minha observação direta. Não fiz nenhum levantamento estatístico que sirva de amostra válida para o universo dos municípios paulistas, São 645 municípios.
Minas Gerais, muito mais do que São Paulo, né, tem um volume de municípios, de pequenos municípios ainda mais né, severo, e isso traz também constrangimentos pela questão do ganho de escala, mas buscar um horizonte temporal maior, fortalecer o planejamento. Portanto, fortalecer os programas de duração continuada do PPA, do Plano Plurianual, traria benefícios, mais uma vez, aos parceiros privados, que teriam essa segurança jurídica maior, traria benefícios ao usuário dos serviços públicos e, por conseguinte, ao conjunto da sociedade e à administração pública nesse prisma republicano que quer encontrar soluções. Né? Gestores que fazem contratos de curto fôlego, né, e, por vezes, manejam contratações emergenciais, dada a descontinuidade, né, desses contratos, precisam ser educados a planejar o médio e longo prazo. É nesse sentido que trouxe a minha reflexão. Eu não pretendo trazer exemplos exaustivos de cabimento de controle apenas pelo prisma do exame dos contratos de PPP, porque vai depender, obviamente, de cada objeto. O exemplo que eu falava das PPPs de metrô em São Paulo são de uma sofisticação muito grande. O volume, inclusive, envolvido de recursos dá a expressão do tamanho dos desafios. Mas aqui a minha fala ela é introdutória para defender as parcerias público-privadas, para defender esse formato, para defender essa sua atualização à luz da legislação que lhe sucede, mas também para a gente buscar sair em busca dessa correlação necessária, ao meu sentir, da possibilidade de uma correlação mais robusta entre os programas de duração continuada do planejamento orçamentário que o PPA revela e as parcerias público-privadas. Buscar essa sinergia, buscar essa densificação, claro, protegendo e criando mecanismos de proteção das garantias aos parceiros privados, mas criando mecanismos de análise, de um controle mais dinâmico ao longo dos muitos anos em que essas PPPs vigoram, a gente atenderia também, sobretudo, aos interesses da sociedade e na consecução de serviços públicos essenciais. É esse o norte que trago para debate. Obviamente, fico à disposição das perguntas. Eu não sei como estou de tempo, né? Eu não quero me exceder, até porque a prioridade, efetivamente, é o diálogo com os colegas. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Hélida. Foi uma ótima aula. E para ministrar palestras, parcerias público-privadas como instrumento de desenvolvimento das cidades, uma visão do Tribunal de Contas, convidamos Cláudio Terrão, conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e diretor de controle externo da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Ele é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Pernambuco e em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, e é mestrando em Direitos Fundamentais pela Universidade de Lisboa. Seja bem-vindo. Meus cumprimentos a todos. Agradeço, né, aos organizadores pelo convite. Eu vou começar a minha exposição partindo daquilo que a Hélida ressaltou como a insegurança jurídica do instrumento, né, das parcerias públicos-privadas. E a minha pretensão, de alguma maneira, é fazer, com isso, uma análise crítica, né, da atual posição dos tribunais de contas, e o Tribunal de Contas de Minas Gerais não foge a essa regra, né, de uma visão que eu costumo dizer ainda excessivamente formalista, no que diz respeito às parcerias públicos-privadas, foco, sobretudo, nas regras jurídicas, sem uma perspectiva para a dinâmica de mercado, né, e inclusive de resultado, como também ressaltou a Hélida, no que diz respeito, aí, por exemplo, a ganhos tanto econômicos, né, que devem ser reincorporados, por assim dizer, nesse processo parceiro. Mas o que eu queria dizer no início, para fazer essa crítica, é que, no geral, os órgãos de controle eles têm estabelecido ainda mais insegurança nesse processo, né? Dentro de uma perspectiva, vamos chamar assim, jurídico-pragmática,
né, o foco do controle tem sido essencialmente no âmbito, vamos dizer assim, jurídico, mas naquele âmbito jurídico de um formalismo exacerbado, né? Ainda estamos numa transição, né, da dicotomia de controle de conformidade para um controle de resultado, né? E a perspectiva atual, ela ainda é muito focada nesse controle de conformidade, ou seja, de uma visão extremamente formalista, dentro de uma lógica binária de subsunção à norma, encaixou naquele espaço, naquele quadrado, naquele modelo da lei, né, da letra da lei, ou não encaixou naquele modelo da lei. E sobre essa perspectiva, eu acho que vale a pena falar em dois planos, né, que, de alguma forma, atuam nessa visão que o Tribunal de Contas ainda tem no controle desses contratos de parceria público-privada. Um que diz respeito à realidade em si, né, e o outro o que diz respeito à chamada idealidade. O da realidade em si é que eu costumo rotular num binômio cultura, né, visão cultural sociológica, ou seja, uma visão da nossa cultura brasileira em relação a essas parcerias, né? E essa dicotomia, ela é pautada numa relação de desconfiança do parceiro público-privado, né? Por exemplo, em vez de se estabelecer uma visão centrada necessariamente no investimento, há uma perspectiva, por exemplo, dos órgãos de controle, né, numa razão de redução, por exemplo, de lucro ou da lucratividade desses parceiros públicos privados. Olha, o lucro é próprio, né, do mercado. Então, é natural que as instituições de mercado, né, trabalhem em parceria com o Estado, buscando lucro. É natural, isso é absolutamente natural. Agora, isso não significa dizer que o Estado também não tenha necessidade, né, de aproveitar essa capacidade de investimento e a expertise, obviamente, de mercado desses parceiros para produzir melhores serviços para a sociedade. Então, esse é um dos primeiros pontos que faz com que haja uma excessiva desconfiança por parte do controle, né, no que diz respeito a esses processos, né, esses instrumentos de parceria público-privada. Há um verdadeiro preconceito em relação a isso. Mas não é só a questão do lucro, né, em si. Há outros preconceitos que precisam ser trabalhados e muito bem trabalhados no que diz respeito à análise da realidade, que, por exemplo, estabelece, no meu modo de ver, uma visão aí ideológica, mas que faz parte da realidade de controle, é um viés pragmático daqueles que atuam no controle, de, por exemplo, ter visões de que o Estado, por exemplo, não deve ceder determinados segmentos de atuação para a iniciativa privada. E aí são conflitos de ordem praticamente ideológica, de natureza política ideológica, né? E que faz parte da realidade dos órgãos de controle. Há, infelizmente, ainda muito fechamento por parte dos controladores, né, no que diz respeito a essa atuação em parceria, né? Ou seja, aquela velha visão de planejamento do mercado, do Estado e do planejamento de mercado. Há aqueles que pensam, por exemplo, extremando para um viés mais de esquerda, que o Estado tem que abarcar praticamente tudo, ser o grande planejador central da sociedade, e aqueles que têm visões mais liberais, que entendem que não, que quanto menos Estado, melhor, porque o mercado se adapta mais rapidamente à realidade
né, demandada pela sociedade. Pois bem, fato é que o mercado, na minha avaliação, ele naturalmente incorpora, né, óbvio, é da própria sua dinâmica, essas complexidades todas. Então, por exemplo, falar em, como nós estamos falando aqui, processo de eficientização, como disse a Hélida, né, de iluminação pública, né, é indiscutível que as empresas, na sua dinâmica de mercado, ela tem muito mais condição de conjugar, por exemplo, os avanços tecnológicos, operativos, né, para reduzir os seus próprios custos e benefícios da operação em si, do que o próprio Estado. O Estado, ele, infelizmente, ele, dentro da lógica extremamente, por assim dizer, segmentada, e tem a sua razão de ser, das segmentações das funções, né? Muitas vezes ele não consegue promover uma integração, né, a tempo e modo dessas dificuldades todas. Então, por exemplo, a questão da eficientização, ela é tão interessante, e a Érica tocou no ponto também muito relevante, que é a questão do volume de aplicação dos recursos, né? É muito interessante, por quê? Porque se num primeiro momento, como também já foi chamada a atenção aqui, né, se exigia para fins de eficientização de parques, sobretudo nas grandes cidades e nas médias cidades, um volume muito grande de aporte financeiro, né, além, obviamente, da capacidade operativa, né, para fazer esse processo de substituição e gerenciamento do modelo de iluminação pública, e eu vou ficar apenas nesse modelo, o mercado em si, aqueles que operam no mercado, eles já conseguiram, de alguma forma, reduzir ou incorporar essa complexidade em padrões, por assim dizer, operativos, que hoje, no meu modo de ver, já podem ser considerados, inclusive, simples. É possível hoje, eu não necessariamente partir para uma parceria público-privada, mas aproveitar essa expertise, esse modelo operativo, processo de trabalho construído pelo próprio mercado, pelas empresas, pelos grandes players que aderiram aos modelos iniciais, e sem, inclusive, a necessidade das próprias parcerias público-privadas, né, fazer recortes desse processo para inseri-los em pequenos municípios, e não necessariamente através de um modelo de parceria público-privada. Veja, o que eu quero dizer com isso? Se, numa visão não planejada, né, o Estado, o município, poderia pensar, no primeiro momento, que a eficientização do processo de iluminação pública era uma simples troca de lâmpada, né, por um modelo de iluminação, por um modelo outro, com uma tecnologia melhor e que produzisse, por exemplo, um menor custo, uma menor despesa nesse processo de iluminação, né? Isso na visão muito simplória, né? E é óbvio que não significa isso, esse processo, porque, no primeiro momento, as substituições de lâmpadas produziam outros problemas, relacionados, por exemplo, a foco de incidência, o modelo de infraestrutura dos postes, né? Ou seja, o distanciamento dos postes, questões relacionadas à luminância, os efeitos da luminância, por exemplo, naqueles municípios que têm patrimônio público a ser conservado, patrimônio cultural a ser conservado, ou seja, o efeito da luminância do tempo em determinados objetos que poderiam ser deteriorados em função disso, ou seja, uma série de complexidades, e aqui eu não vou nem entrar nos processos relacionados ao gerenciamento, substituições de lâmpadas queimadas, ou seja, esse complexo que nós poderíamos chamar de eficientização no primeiro momento, e trabalhar sob a perspectiva de uma parceria público-privada, ele naturalmente foi incorporado pelo mercado, foi racionalizado pelo mercado em alguns segmentos que
a partir disso, podem ser, sim, mais uma vez, separados dessa complexidade e contratados, inclusive, pelo próprio município através de outros mecanismos. Mas, voltando aqui ao nosso problema central, né? E eu chamo essa questão de incorporação de complexidade, de simplicidade ex post, né? Que é isso? Muitas vezes a gente tem uma complexidade ex ante, né? Um processo operativo que às vezes é de domínio apenas de uma empresa, e aí já entra um outro problema a ser racionalizado, né? Mas só que o mercado, a dinâmica do mercado faz com que outros concorrentes, outros players, eles observem aquele espaço de domínio quase que monopolista e, obviamente, comecem a participar do processo, né? E aí eles começam a produzir, inclusive, outros modelos mais eficientes do que o modelo inicial. E esse processo em si, ele acaba, com o passar do tempo, estabelecendo o que eu chamo de um critério de padrão de mercado, do qual eu posso retirar ali um quadro, que aí eu chamo de simplificação ex post. E é tão interessante isso, que, por exemplo, no âmbito do controle hoje, nós temos, no controle externo aqui do Tribunal de Contas, nós temos dificuldade em alguns modelos de contrato, alguns objetos, de permitir, por exemplo, a saída desse modelo para objetos mais complexos, né, como a Hélida falou, que caracterizam-se normalmente como de prestação continuada, né, de despesas obrigatórias que se enquadrem nessa natureza, para modelos mais simplificados, que poderiam, embora complexos anteriormente, serem contratados, por exemplo, por um sistema de registro de preço. Não vejo, em princípio, nenhum problema em relação a isso. Mas o que ocorre, então? O que ocorre, sob a perspectiva da visão do tribunal, na minha avaliação, ainda é um olhar excessivamente cartesiano. Há um excesso de cartesianismo. O Tribunal de Contas ele não consegue ainda, e nós estamos evoluindo nesse processo, e por isso a importância de cursos dessa natureza, para que os próprios controladores possam ter também a noção do mercado, dessa dinâmica do mercado. Esse excesso de cartesianismo, ele leva naturalmente o controlador, né, ao processo de racionalização da complexidade, a não olhar o objeto enquanto um complexo que precisa ser encarado como tal, né? Então, por exemplo, obviamente, quando eu olho para um aeroporto, eu estou vendo um objeto, mas por trás daquele objeto há uma série de serviços operativos e sistêmicos que precisam estar integrados para que aquele complexo dê o resultado funcional, produza aquilo que ele, de fato, deve produzir, né? Então, essa visão, muitas vezes, acaba fazendo com que, em planejamentos de cidades modernas, né, e isso é importante, por exemplo, eu vou pensar num bairro, né, numa urbanização de um bairro, de um espaço em que o município queira produzir ali um loteamento. Ora, é claro que para fazer isso eu tenho que fazer infraestrutura sanitária, eu tenho que fazer infraestrutura de iluminação pública, tomar uma série de medidas planejadas, mas que precisam estar integradas sistemicamente para que essa cidade funcione enquanto tal, né? Inclusive absorvendo todas as tecnologias necessárias. Aí, por exemplo, é possível, sob determinada perspectiva, excluir de imediato uma parceria público-privada sob a lógica de que ela não pode ser utilizada em obra? Bom, se nós tivermos uma visão segmentada, racionalizada, né, tirando essa complexidade do planejamento total, sim, né, é a velha lógica que nós temos do fracionamento, por exemplo, nos contratos de fornecimento, né, onde a lógica, nesse caso, passa a ser inversa.
A regra, em princípio, é o fracionamento, né? E a exceção é a justificação do modelo não fracionado pelo ganho de escala. Mas veja que isso é absolutamente possível em objetos mais complexos, em que a sistêmica dessas inter-relações vão produzir ou devem produzir a sua finalidade, né, última, que é uma cidade absolutamente adaptada, né, à sua fruição da sociedade, dos munícipes. Então, assim, aqui eu estou trazendo um ponto de complexidade para que a gente possa, enfim, fazer uma crítica a essa visão da racionalização excessiva desses processos complexos, né? Bom, então essa lógica cartesiana do Tribunal de Contas, como eu disse, ela acaba sendo retratada, né, sob a perspectiva de todos os sob o âmbito de todos os segmentos do controle externo, né, nessa visão formalista de subsunção formal apenas. Eu fico brincando, aquela velha história do joguinho, né, de encaixe das crianças. Eu tenho o círculo que encaixa no círculo, o quadrado que encaixa no quadrado, mas às vezes, né, e se esse jogo não for muito bem trabalhado sob o aspecto de planejamento, é possível que um círculo encaixe no quadrado. Basta que o diâmetro do círculo, né, seja igual ao lado do quadrado. Veja, óbvio que nessas circunstâncias nós estaremos muito longe da subsunção formal, né? Então, nessa perspectiva, querer enquadrar círculos com diâmetros que sejam iguais a lados de quadrado na forma do quadrado, isso foge completamente vamos dizer assim, a uma subsunção adequada. E é nesse sentido que a lei, no meu modo de ver, é fundamental. O órgão de controle ele não deve, nessa superação do controle de conformidade para o controle de resultado, esquecer que quadrado é quadrado e círculo é círculo. Nós precisamos encaixar as coisas nos seus devidos lugares. Mas, por outro lado, né, muitas vezes eu tenho um quadrado que pode ser encaixado tranquilamente, né, no formato de um cubo. Não há problema nenhum se os lados desse quadrado forem, por exemplo, iguais aos lados das respectivas arestas do cubo. Mas esse encaixe ele pode ser, sob essa perspectiva, absolutamente impróprio, porque eu vou estar encaixando o quadrado, mas numa dimensão de um único plano, que é o da formatação normativista, né? Sem a perspectiva de outras dimensões, e aí eu estou falando apenas de uma dimensão, que é necessária que seja observada. Então, sob essa perspectiva, né, penso que o Tribunal de Contas ele ainda tem muito a avançar, né, no controle para não agregar ainda mais insegurança jurídica nesse processo, né? E, para isso, é importante nós termos em mente, pelo menos eu tenho isso sedimentado no meu pensamento, é que os fatos, a dinâmica social, elas sempre irão prevalecer sobre as normas, né? Nessa lógica da longevidade, utilizando a palavra que a Hélida gosta muito de utilizar, né? Na lógica da longevidade ou da pretensão que as normas têm, né, ad infinito, de só serem superadas enquanto houver um novo processo político de modificação dessas normas, né, em relação aos processos sociais. E o mercado ainda é mais dinâmico, porque o mercado ele consegue, obviamente, aproveitar, sob a lógica natural, e que não precisa, não deve, melhor dizendo, ser compreendida, né, que é a lógica do lucro, da redução do custo-benefício, da eficiência da produção, de melhor prestação de serviços ou produções de produtos
né, com o menor custo possível, absorvendo tudo que tem de bom, em especial a tecnologia, o mercado, é claro, não está nesse mesmo tempo, né? O mercado não está nesse mesmo tempo. E, sob essa perspectiva, a dinâmica do mercado ela precisa ser também compreendida pelos controladores para, como também já disse a Hélida, né, produzirmos, em alguns momentos, as necessárias adaptações, por exemplo, no famoso equilíbrio econômico-financeiro. Seja para o bem, sob a perspectiva de reenquadrar, por exemplo, determinados custos não previsíveis, ou, como bem é salientado pela Érica, em previsões que naquele momento não foram incorporadas ao planejamento inicial, como, por exemplo, o crescimento de uma cidade, naquele hipotético ou real, talvez, contrato de eficientização da iluminação pública, seja também, e isso é uma questão importante, né, na lógica de uma dimensão de planejamento de custo inicial para fins de um ganho parceiro e não um lucro, estabelecer a partir daí um lucro patológico, até disfuncional, para que também o parceiro privado tenha condições, né, de ter uma visão, vamos dizer assim, de socialização desse lucro, muitas vezes, quando a tecnologia traz, né, uma redução substancial nos custos da operação. Eu não vejo problema em relação a isso. Ou seja, é um jogo de ganha-ganha, não pode ser um jogo de um ganha, o outro perde, e o parceiro privado, por exemplo, vai estar sempre na insegurança de não ter o seu equilíbrio econômico-financeiro quando aumenta a demanda e, ao mesmo tempo, na tranquilidade de obter lucros excessivos quando o modelo tecnológico traz soluções operativas mais adaptáveis, né, e redutoras desses custos inicialmente planejados. Mas, enfim, essa é a visão, infelizmente, ainda atual do Tribunal de Contas, volto a dizer, né, e é necessário que se faça essa crítica. Nós ainda temos uma visão excessivamente cartesiana, formalista, eu diria de uma lógica binária dessa subsunção, né, da norma. Agora, qual seria a função de futuro, a visão de futuro, melhor dizendo? E aí é que entra a importância de debates dessa natureza. É óbvio que primeiro, sair daquela visão de desconfiança, né, que é a visão sociológica e cultural, né, e que representa uma realidade, nós precisamos compreender isso, representa uma realidade da nossa sociedade. Né? Muitas dessas parcerias público-privadas, elas foram trabalhadas sem o necessário planejamento, e muitas dessas empresas, grandes empresas, de alguma forma, disfuncionaram o processo, e aqui a gente pode falar em corrupção sob essa perspectiva, né, de corromper o modelo idealizado, né, inclusive, e em corrupção também sob a perspectiva penal, né, ou de disfunções, ou de, vamos chamar assim, de cooperações, né, reais, não previstas, tanto na norma como na idealização, como é o caso daquele limbo, vamos chamar assim, hoje não mais, das chamadas doações de campanha. Muitas dessas empresas, grandes parceiras, faziam doações de campanha expressivas para determinados governos, né, para, de alguma forma, se beneficiarem dessa parceria público-privada. Bom, então, há uma razão de ser, na minha avaliação, reflexo de uma cultura que nós precisamos ainda, de alguma forma, também conviver, né, e modificar, mas há uma perspectiva de futuro. E essa perspectiva de futuro no meu modo de ver, da retomada da confiança no parceiro público-privado,
né, de encarar, como já foi muito bem aqui trabalhado pela Hélida, né, nessa aula maravilhosa que ela nos deu, né, sobre a perspectiva de que esse instrumento é um instrumento extremamente útil, né, em todos os sentidos para um serviço ou um produto para o cidadão de qualidade, representando, inclusive, todas essas adaptabilidades das dinâmicas sociais e de mercado, né, para um controle de efetividade da política. Aí sim, para que o Tribunal de Contas possa focar, né, não mais nessa subsunção fechada na chamada lei do contrato, que são, em regra, os editais, e naquelas normas editalícias, mas para ter um olhar sobre aquele regramento, né, conectado com essa lógica do produto ideal para o cidadão, ou seja, a lógica da efetividade da política pública, né, de, aí sim, retomar uma visão de que a parceria público-privada é um esforço conjunto. Ela tem que ser entendida assim, como parceria, né? E parceria não é um ganha, o outro perde. Os dois precisam ganhar, os dois precisam estar vocacionados, né, à produção daquele resultado, né, para quem tem direito, que é o cidadão. Então, esse é o ponto. Muito bem. E onde é que, me parece, está o grande problema hoje? E também já foi tocado aqui de uma forma também magistral, como sempre, né, pela minha amiga Hélida. É a questão do planejamento. O planejamento é fundamental. E nós precisamos reconhecer que, num estado feito Minas Gerais, com 853 municípios, nós temos diversas dimensões de conhecimento, né, de qualificações, vamos dizer assim, técnicas para esse fim. Ou seja, para que se possa realmente fazer um planejamento na perspectiva de buscar o melhor caminho em soluções que, como nós estamos começando aqui a expor, já se tem uma noção da complexidade que então, de soluções para objetos que são extremamente complexos, né, e que precisam ser enxergados, volto a dizer, como tal. Eles não podem, sob essa perspectiva do planejamento, né, querer permanecer naquele modelo anterior, da extrema racionalização, de, por exemplo, nós voltarmos a problemas históricos de descompassos entre projeto básico e projeto executivo, na lógica formal, por exemplo, da lei de licitações. Ou seja, não há congruência entre uma coisa e outra, porque muitas vezes, nesses objetos ainda mais complexos, esses elementos eles precisam ser bem encaixados, eles precisam ser entrelaçados para que, de fato, haja esse ganho pretendido desse esforço conjunto entre o Estado e o mercado, por assim dizer. E, para isso, eu penso que o gestor público ele precisa ter uma maior, primeiro, cursos dessa natureza, de capacitação. Então, aqui fica, mais uma vez, o meu elogio, né, aos parceiros que estão trabalhando nesse sentido, ou seja, as pessoas precisam ser qualificadas, capacitadas para compreender todo esse processo, desde aqueles mais simples a esses mais complexos, para que elas não tenham medo, né, porque aí entra a lógica da paralisia, como também já foi dito aqui, para que elas não tenham medo de produzir para a sociedade, no seu projeto de governo, as melhores soluções qualitativas, pautadas, é óbvio, na lógica da economicidade, mas não naquela lógica tradicional de custo-benefício, em que o custo deve sempre prevalecer, que o menor preço deva sempre prevalecer. Então, para isso, nós precisamos
voltar a trabalhar uma folga, e essa é que é vamos dizer assim, a parte mais difícil, uma folga para o gestor público no que diz respeito à discricionariedade em relação ao seu planejamento. O controle externo ele tem que ter muito cuidado, né, ao analisar questões dessa natureza, para não querer substituir o administrador, né? Agora, isso traz, e aí é que é a parte mais difícil, né, que nós, controle externo, precisamos, aí sim, nos adaptar, traz para o controle o ônus de analisar a congruência, né, das motivações, ou seja, do planejamento em si, com os resultados. Esse é que é o ponto importante. Os resultados foram conseguidos dentro das motivações estabelecidas nos respectivos planejamentos? Sim, os resultados foram conseguidos. Mas, né, e aí eu chamo isso de congruência, mas sem esquecer que há necessariamente, ou melhor dizer, não é que há necessariamente, nós não podemos nos esquecer que essa congruência ela precisa estar encaixada na subsunção legal. Ou seja, não é porque eu produzi um círculo dentro de um quadrado, né, e que esse círculo possa, eventualmente, atingir a finalidade pretendida, né, esquecer que havia um modelo de quadrado a ser preenchido. O óbvio é que nós tenhamos o enquadramento formal normativo, esse é o ótimo, de termos quadrado no quadrado, perfeitamente encaixado, né? Agora, sem esquecer, né, o principal, que é o resultado da política pública. Bom, o que eu queria dizer com isso para vocês? Da parte do controle externo, resumindo essa minha fala, ainda há muito a se avançar, nós ainda estamos muito presos a essa visão que eu chamo de controle de conformidade, né, que é necessária. Nós precisamos passar para um controle de resultado. Esses instrumentos são fundamentais para que esse resultado ocorra, como é o caso dos instrumentos de parceria público-privada, e o tribunal também precisa se preparar para dar esse passo, né? Ou seja, para sair dessa visão atual de conformidade para uma visão futura de resultado. E, com isso, contribuir na redução da insegurança dos gestores, né? Porque esses, sim, que estão ali no calor do jogo, né? Na dinâmica de ter que resolver todos os problemas e num espaço curto de 4 anos, para projetos que envolvem 20, 30 anos, né? E, por isso, a Elida chamou a atenção desses efeitos de natureza, inclusive política, né? De não adotar esses instrumentos, que são instrumentos fabulosos, né? Ou por medo, ou aí por outros critérios, e um deles é, obviamente, o critério político. Era o que eu queria conversar com vocês, né? Estou aberto, obviamente, aos questionamentos, e é sempre bom participar de debates como esse, porque, mais do que trazer contribuições, a gente sai daqui sempre aprendendo. Obrigado. E agora nós convidamos o diretor-presidente do Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, Leonardo Luiz Santos, para abordar as temáticas apresentadas e perguntas do público. Muito obrigado, Débora. É um prazer retomar, né, esse debate. Eu vou tentar ser bem objetivo, né, nas falas. Eu acho que a doutora Elida, no início, né, na primeira fala, ela já trouxe aí grandes contribuições para o público, né, no sentido aí de discutir o papel das PPPs e dessa importância, né, para o processo. E aí uma discussão que ela traz importante, né, e uma pergunta: por que o instrumento das PPPs não são mais utilizados, né? Esse é um ponto aí importante, que eu acho que uma reflexão que fica para esse debate, né? E uma fala fundamental que
a professora Hélida coloca, que é a discussão, né, de pensar o PPA, ou seja, o Plano Plurianual, que é o planejamento dos municípios, também para a área de olhar para as PPPs como instrumento para cumprir essas políticas públicas que está colocadas aí no programa dos municípios, né? Eu acho que é um debate aí fundamental nesse sentido que a gente precisa pensar. E do outro lado, o conselheiro Cláudio Terrão, né? O doutor foi bem claro, e eu acho que com uma crítica importante e relevante para os órgãos de controles e também para as instituições como o IPGC e a própria Fundação refletir sobre isso, que é essa lógica ainda, né, nessa visão binária, com foco ainda mais na conformidade dos processos de PPPs, em detrimento de um olhar mais focado no resultado, ou seja, acaba que o processo burocrático ele tem um valor do ponto de vista de julgamento acima do resultado que possa trazer aquele projeto para a sociedade, né? Que traz aí um reflexo de um olhar cartesiano que ele coloca nesse sentido. Eu acho que foi muito feliz pela fala, porque o próprio Instituto que modelou aí a PPP de Cidade Inteligente, né, que integralizou iluminação pública, eficientização, a parte de telecomunicação, geração de energia no único contrato, ou seja, numa visão muito mais holística de escala e de impacto no resultado para o cidadão, né, diferente de uma lógica que vem há anos sendo discutida, que seria o fracionamento aí desses objetos na contratação. Então, esse avanço, e o Dr. Cláudio foi muito claro, né, é necessário fazer essa mudança cultural numa visão mais holística de processos nesse sentido para qualificar as contratações junto aos municípios. E aí eu defendo, né, entendo aí que a doutora Hélida foi muito clara na fala dela, assim, que as PPPs de fato contratos, em grande maioria, de serviços, contratos mais inteligentes, que gera continuidade de serviços, impacto no gasto, né, no erário público, que é o foco no cidadão, nesse sentido. E eu queria, tem algumas perguntas, né, inclusive falando da questão aí, uma fala relacionado, né, aos processos, inclusive aí elogiando a fala do Dr. Cláudio, a Priscila Dantas tem falado aí acerca dessa crítica da visão cartesiana dos tribunais de contas municipais, né, que é uma questão importante. A Amanda também, Farnese, acho que foi aluna aí da doutora Hélida, também tem citado e parabenizado pela fala. E eu queria ver se o doutor Cláudio ainda está no debate, né? A doutora Hélida, infelizmente, teve que se ausentar por outros compromissos, que é relacionado aí quando ele fala do estudo da economicidade e desse impacto, né? E aí eu trago, doutor Cláudio Terrão, a nova lei de licitações, né, que trata aí, que entra em vigor a partir do ano que vem, que cita lá na fase preparatória, no artigo 18, quando ela exige aí que os municípios teriam que fazer os estudos técnicos preliminares, considerando para aquele objeto a ser contratado os melhores modelos do ponto de vista de gestão que traga aí benefícios ao erário e a área pública, né? E aí eu gostaria de perguntar se a seu ver, as PPPs, ela em tese, nessa nova redação da lei, nesse estudo técnico preliminar, elas deveriam ser consideradas aí pelos gestores para a tomada de decisão da vantajosidade e no processo de contratação dos seus serviços, né? Linkado um pouco naquela lógica que a doutora Hélida tratou nesse sentido. Sem sombra de dúvida, Leonardo. É fundamental que, na análise da economicidade da contratação de objeto, todas vamos dizer assim, as opções sejam consideradas, né? É claro que nós estamos falando aqui em relação às PPPs de objetos, como nós já expusemos, objetos mais complexos, né? E por isso, a necessidade de um planejamento, né, mais sólido nesse sentido é fundamental, né? Eu acho que a palavra do momento é planejamento, né? E
sobretudo para essa finalidade, e mais uma vez ressalto aqui, parabenizando vocês, a capacitação. É fundamental que os gestores públicos eles tenham condições de avaliar, sob essa perspectiva temporal, né, o processo da economicidade. Né? Por exemplo, pegando o modelo da eficientização da iluminação pública, né, apenas essa parcela, né, eu posso já trazer como exemplo, né, a possibilidade de os municípios, né, além de reduzirem as suas despesas com a prestação do serviço, na verdade, pagar o serviço com a própria redução. Então, assim, a modelagem, né, sob essa perspectiva, ela é fundamental. Agora, para isso, é necessário que os prefeitos eles tenham realmente, quando eu falo os prefeitos, eu falo a estrutura municipal, os prefeitos representando a entidade federativa, né? Mas a estrutura municipal, notadamente os servidores municipais, que eles tenham condições de poder avaliar isso. Então, assim, para essa finalidade, né, é fundamental que eles sejam capacitados. Agora, a pergunta em si, ela é simples de ser respondida, obviamente precisa, sim, ser considerado, e nesse aspecto, né, até em função da própria característica do modelo de parceria público-privada, né, eu não posso pensar nesse investimento como um investimento totalizante para aquele momento, mas algo que precisa ser avaliado, sobretudo em relação ao tempo, né? Excelente, doutor Cláudio. Acho que essa é uma discussão importante que a gente tem tido junto com alguns municípios, né? Essa tomada de decisão, ou seja, qual que é o melhor caminho, dado das condições a ser contratados, né? E um ponto que a gente tem visto nesse sentido, que motivou, né, a Fundação João Pinheiro e o próprio PGC a construir um programa de educação permanente, é porque talvez falta esse esclarecimento, né? Quando a doutora Hélida coloca, né, que a PPP, na lógica do PPA, ela não é vista como um caminho para oferecer aquele serviço, é muito menos da falta dessa clareza e do conhecimento, e que reduz um pouco também o medo do próprio instrumento de longo prazo, que auxilia aí nessa tomada de decisão. Porque quando a gente analisa a nova lei de licitações, e ela deixa clara essa análise do arranjo de gestão mercadológico, né? E aí eu estava discutindo com o auditor do Tribunal de Contas, ele falou, ó, é como se fosse uma lógica de um vale for money, né? Ou seja, qual que é o melhor gasto daquele custo no rito, e obviamente o senhor trouxe essa clareza do planejamento, né? Que a própria lei de licitações prevê aí um plano de contratações anual, seguindo um pouco da lei do orçamento, ou seja, nesse sentido, eu acho que o Brasil avançou muito, né? A nova lei de licitações, ela coloca o planejamento como passo processual, né? Que antes isso não era tão claro, e aí também ela dá essa conotação, né? Ela, na verdade, de forma explícita, que os projetos preliminares têm que considerar aí as diversas formas de contratação na tomada de decisão. Mas é isso, muito obrigado, conselheiro. Acho que a contribuição do senhor foi fundamental, né? E para encerrar, eu também gostaria de agradecer a doutora Estela, né, Marina, que falou das cidades inteligentes. Nós estamos aí lutando para desenvolver PPPs de cidades inteligentes, para cuidar ainda da infraestrutura básica, né? Nós estamos falando de eficientização, de conectividade nos prédios públicos e na própria geração de energia solar. E eu acho que a professora também foi muito feliz nessa ideia que ela traz, que construir cidades inteligentes, ela tem o sujeito, né, o cidadão como foco principal, né, e a tecnologia como instrumento desse desenvolvimento da comunidade, né. Isso é um ponto fundamental, porque eu falo muito, brinco com os prefeitos, né, no nosso trabalho, assim, cidade inteligente, prefeito, começa com um gestor inteligente, aí o restante é resultado, né? Ou seja, a tecnologia ela vem quando você tem um gestor inteligente, capaz de entender claramente o seu papel, os seus instrumentos, e aí tomar decisões inteligentes que consiga
desenvolver o município. Porque a gente, às vezes, acha que a tecnologia que vai resolver, né? E é o ser humano que é o grande gestor e que vai conduzir o uso bem dessas tecnologias. Mas então, Obrigada, pessoal, Leonardo. Gostaria de agradecer, professora, né? Nesse sentido, acho que foi uma contribuição muito importante, né? Falar um pouco, né? Além dos órgãos de controle, dessa questão aí das cidades inteligentes, que é muito enriquecedora aí para o país, dando exemplos de casos aqui mesmo do Brasil, né? Seja desde zona rural no interior de São Paulo até cidades aí como Joinville, nesses casos prático, né? Como isso tem transformado a vida dos municípios. E aí, pessoal, a título de informação, né? Gostaria de agradecer aí os nossos convidados. Eu acho que foi uma honra estar aí nessa manhã debatendo com os três, né, palestrantes, os órgãos de controle nessa mesa. Eu acho que isso traz aí, já é uma contribuição enorme, que é reduzir um pouco dessa insegurança jurídica, né? Quando a gente abre um diálogo com o Ministério Público, com os tribunais de contas e com pesquisadores da área de inovações, já aproxima esses órgãos e já facilita aí essa discussão. E aí gostaria, a título de informação, aí são questões mais estruturais, tem algumas perguntas sobre a questão do curso. Hoje a gente está nessa aula magna inaugural, né? Vamos encerrar hoje a seleção que foi feita, as inscrições nessa semana, né? Nos últimos meses, e a partir, né, de amanhã nós já vamos comunicar todos os inscritos. Teve um volume muito grande de inscritos para o programa, né? A gente já vai fazer essa comunicação e dar acesso, né, ainda mais no final da semana, a plataforma de educação, onde aí os alunos terão acesso a todos o conteúdo, as atividades e os tutores para o debate, para essa formação. Meu muito obrigado a todos, tenham todos aí um excelente dia, né, e o início de uma jornada nesse programa de educação permanente que seja relevante aí para todos os gestores e os nossos colegas. Obrigado. Nós agradecemos a presença e a permanência de todos e todas aqui conosco nessa manhã. E, assim que possível, então, né, a Fundação João Pinheiro e o Instituto vão encaminhar aí a todos os inscritos as informações a respeito do curso e a participação. Muito obrigada, tenham todos um ótimo dia.